Por muito tempo, o Ozempic dominou o mercado, mas agora não se fala em outra coisa que não seja o Mounjaro. E qual que é a grande diferença dessas duas medicações? A primeira, o Ozempic, é um análogo de GLP-1. O que significa isso? Que ela tem uma substância que imita o GLP-1, que é um hormônio que o nosso próprio corpo produz. E qual que é a função desse hormônio? É lentificar o nosso trânsito gastrointestinal, causando saciedade por mais tempo. E é por isso que quem toma a medicação quase não sente fome. Já o Mounjaro, ele atua em duas vias, nessa mesma do Ozempic, que é o análogo de GLP-1, e ele também é um análogo de GIP, que é um outro hormônio que vai atuar, melhorando a função da insulina no nosso organismo e também ajuda no metabolismo das gorduras. Aí tem gente que pergunta, qual que é a melhor? Bom, parece óbvio, né, com essa explicação. Se uma atua somente em uma via e a outra atua em duas vias, essa que atua em duas vias, que no caso é o Mounjaro, ela vai ter uma potência maior do que a outra. Por isso, ela está tão em alta assim. E quando a gente compara os estudos relacionados à perda de peso, o Ozempic você teria uma perda em média de 15% do seu peso corporal. O Mounjaro você pode chegar em até 25% da perda de peso corporal. É quase o dobro. O Mounjaro só perde para a bariátrica, que chega em média a perder 35% do peso corporal. Tá? Então, realmente é uma medicação extraordinária que veio para revolucionar o mercado. E por que essa medicação está tão em alta e só se fala nisso? Porque a indústria finalmente descobriu o que quase todo mundo quer: ser emagrecido, não emagrecer. Vamos lá, verdade seja dita. Pouquíssimas pessoas estão dispostas a mudar os comportamentos, os hábitos e a mentalidade. A maioria das pessoas querem a facilidade. Elas não querem seguir uma dieta, elas não querem ter que lidar com a tentação, elas não querem mudar os hábitos de vida, elas não querem comer mais vegetais, comer menos carboidratos, aumentar o consumo de proteína, não. Elas querem uma fórmula mágica que as façam emagrecer sem esforço, ou seja, eu não tenho que mudar nada, eu simplesmente não sinto fome e não como. Eu não preciso me organizar, eu não preciso ir ao supermercado. De fato, a medicação vai proporcionar isso. Você não vai sentir fome, nem mesmo vontade de comer. E eu falo por experiência própria, porque eu tomei o Mounjaro por 3 semanas para entender como eram esses efeitos e com isso poder aprimorar a minha prescrição para as minhas pacientes, que eu posso dizer com toda certeza que pelo menos 50% das pessoas que eu atendo hoje já utilizaram ou estão utilizando o Mounjaro. Então, é uma medicação fantástica. Eu tiro o meu chapéu. A indústria farmacêutica realmente conseguiu chegar na fórmula mágica. Agora, o que ninguém te conta é que se essa medicação for administrada sem o aporte nutricional necessário associado a um treinamento de força, a perda de massa muscular pode ser muito grande. Ainda não há um consenso de quanto pode se perder, mas já temos estudos que mostram que, em média, o uso da medicação por 72 semanas pode levar a uma perda de 11% de massa magra. E aí a gente está falando de um estresse metabólico, a gente está falando de uma propensão maior a desenvolver uma osteopenia. Ainda mais que a maioria das pessoas, pelo menos aqui no meu consultório, que fazem o uso dessa medicação, são mulheres acima de 40 anos, que já têm uma tendência maior à perda de massa muscular. Acentuar isso pode ser perigoso. É uma medicação fantástica, é muito bom ver a felicidade das pacientes conquistando resultados que pareciam inalcançáveis, que somente através da dieta e do treino não era possível chegar. É muito bom isso, é importante para mim também. Só que é mais importante ainda ver
tudo isso acontecendo e a paciente cada dia mais linda, cada dia mais saudável, com mais energia e não ficando careca, ficando caquética, ficando toda flácida. Gente, utilizem essa ferramenta ao seu favor, não contra você. E para isso você precisa se nutrir. Se você não sente fome, você vai comer somente aquilo que você precisa. Esse é o grande lance da jogada, da medicação. Não é você ficar sem comer para sempre. É você comer somente o necessário para conquistar o objetivo. E é justamente a nutrição adequada, associada à musculação, que vai evitar o tão temido efeito rebote. Então, se você quer ter um aproveitamento total dessa medicação, que realmente é muito promissora, sem ter um reganho de peso, que a gente sabe que é muito comum acontecer, você precisa se cuidar, você precisa se nutrir, você precisa mudar os seus comportamentos, você precisa mudar a sua mentalidade.